dia para você que está agora nos acompanhando. Quero agradecer primeiramente a você que está agora nos assistindo em qualquer lugar, agora na internet, através do Facebook, através das plataformas digitais. Nós estamos aqui no rádio, mas ao mesmo tempo uma TV, para que você acompanhe o que está acontecendo, tanto aqui no Rio Grande do Norte, como também no Brasil, né? Muita gente falando aí com relação à situação, digamos assim, da liberdade de expressão. Ontem eu fiquei sabendo, através das redes sociais, que o Marco Antônio Villa, da Rádio Jovem Pan, foi afastado por 30 dias da emissora por, na verdade, criticar o governo Bolsonaro. Isso é muito sério, porque, na verdade, Marco Antônio Villa ele sempre criticou os governos, não somente do PT, como o governo Haddad, sistematicamente, quando ele foi prefeito de São Paulo, e também outros viés. Agora, o que me deixa bastante preocupado é que, na verdade, é pela primeira vez que eu estou vendo, porque, na verdade, a gente passou pelos governos de Collor, né? Depois de Collor veio o Fernando Henrique Cardoso, apesar de ter Sarney e Itamar ali no meio. Depois veio o governo Lula, o governo Dilma, e, na verdade, eles deixavam que o jornalismo pudesse, né, ter essa capacidade de falar e de ter a liberdade de expressão, por mais em que doesse. Marco Antônio Villa batia em Bolsonaro, batia em Lula, aliás, em Dilma o tempo todo, e ele, né, ali sempre garantindo o direito de se expressar. Por uma fala, ele criticou, na verdade, o então presidente Jair Bolsonaro e, infelizmente, teve essa triste notícia de receber o seu afastamento por 30 dias. Mas eu não acredito, né, na minha opinião, como radialista também, e como conhecedor do rádio, como ouvinte do rádio e amante do rádio, eu acho que é um absurdo um tipo de coisa dessa acontecer nos dias de hoje. Ainda mais uma emissora de tamanha responsabilidade como a Rádio Jovem Pan. Mas o que me faz aqui chegar aqui para você e dizer que nós estamos enfrentando uma realidade totalmente, assim, muito, mas muito delicada. Né? Temos protestos sistemáticos pró-governo, contra o governo. O presidente se posiciona chamando de idiotas úteis. Depois ele se arrepende, volta para trás. Aí tem uma manifestação pró ele, depois não, a manifestação é legítima e outras coisas mais. O que eu quero aqui pensar junto com você é que nós possamos manter, digamos assim, um diálogo, tanto eu quanto você aí, de uma dúvida, deixar uma dúvida pairando no ar. Será que tudo que é bom nesse governo que, entre aspas, está aí passando de 130 dias aí de mandato, que não se apresentou proposta alguma, infelizmente aqui eu desafio qualquer pessoa. Nós temos uma reforma da Previdência feita, esta reforma, por um deputado reprovado nas urnas aqui no estado do Rio Grande do Norte, o então Rogério Marinho, mas ele foi lá a convite de Jair Bolsonaro, junto com Paulo Guedes. Só temos essa proposta diante um mundo de situações complicadas que o Brasil está vivendo. Nós estamos vivendo um desemprego absurdo. Eles contabilizam 13 milhões, mas na verdade esquecem, na verdade, de contabilizar aquelas pessoas que estão ali como franelinhas, eles colocam como empregados. As pessoas que recebem auxílio como Bolsa Família, eles colocam como empregados, mas isso aí chega a ultrapassar 20, 30 milhões. Ou seja, nós estamos vivenciando um dos piores momentos a nível Brasil de geração de emprego e renda, e ninguém fala nada disso. As pessoas só falam de reforma, de tirar direito de um agricultor que iria receber, no caso, que está na proposta do Paulo Guedes junto com o Rogério Marinho, de receber R$400. Como é que a pessoa sobrevive com R$400 hoje em dia? Sabe, eu tô aqui, conversando com você
mas muito preocupado com o Brasil e muito preocupado com o Rio Grande do Norte, apesar de termos aí a governadora Fátima Bezerra. Hoje mesmo ela está em Brasília, tentando, junto com a senadora Zenaide e os demais senadores e deputados e a bancada, lutando pela educação do nosso estado e também para poder pagar os atrasados que foram deixados pelo governo anterior do então ex-governador Robson Faria, em que ela já cumpriu o primeiro pagamento e agora vai aí, digamos que, tentar ir na contramão, que não é fácil. Sem a ajuda de Bolsonaro e do governo, na União, o Estado não desenvolve e não vai conseguir sair desse marasmo, digamos assim, apesar de a governadora ter recebido recentemente uma pesquisa, que essa pesquisa deixa a governadora em uma situação muito confortável. Mais da metade da população do Rio Grande do Norte aprova a gestão da então governadora Fátima Bezerra, e isso, diante o antipetismo que existe, tanto nas redes sociais como em todo lugar, né? Mas hoje estamos aqui para bater um papo e conversar um pouco mais sobre política também, porque na verdade as pessoas fugem do assunto, né? Fogem do assunto, melhor dizendo, mas a vida é política. Se a gente não falar de política, o que é que vai acontecer? Medidas provisórias, PECs e outras coisas mais, mudanças na Constituição, menos direito, digamos assim, e mais situações complicadas como essa do Marco Antônio Villa, censuras e outras coisas mais. Eu tô com muito medo. E nós temos as redes sociais para que a gente possa falar aqui diante ao público das redes sociais o que na verdade está acontecendo no Brasil. Então hoje nós estamos aqui recebendo o professor Anderson Barbosa, do município de Extremóis. Ele é servidor público. Eu queria agradecer, Anderson, pela sua presença aqui na nossa entrevista. Muito feliz eu estou aqui em recebê-lo. Você é um dos grandes líderes em Extremóis. Já foi candidato, inclusive a vereador, né? Obteve uma votação expressiva, é suplente, no caso, na Câmara Municipal em Extremóis, e é um grande servidor público, um professor de mão cheia. Seja muito bem-vindo a esse momento, professor. Muito obrigado, Bruno Zé. Na realidade, quem está feliz sou eu, em poder participar desse programa muito bacana, em poder interagir. Tive uma aula agora de política com você, estava aqui boquiaberto ouvindo você falar, né? E impressionado com esse momento em que nosso país, nosso estado e nossas cidades vivem, porque quando a gente fala, falamos no geral, né? É verdade. Todos nós precisamos. E o que mais me dói hoje, em você dizer isso, é em saber que hoje nós temos protestos a favor e contra a educação. Mas protesta contra a educação? Como é que alguém protesta contra a educação? Eu aqui não protesto contra Bolsonaro. Jamais. Ele foi democraticamente eleito por este país, que é o país que eu moro. Ele é o presidente do meu país, é o meu presidente. O que é que eu luto? Eu luto por dias melhores, por qualidade de vida. E quando você vai para as ruas dizer que é a favor de uma reforma que ela maltrata o trabalhador, que ela diz que a pessoa de 60 a 70 anos vai conviver e sobreviver com R$400, É verdade. eu estou defendendo. Gente, eu acho que o Brasil, como foi pregado nessa eleição, não tem cor. Não tem cor. E continua a briga por cores. E me diz uma coisa, você como professor, Anderson Barbosa, me diz uma coisa. Essa situação em que nós estamos vivenciando com relação a esses cortes, né, que segundo o ministro é contingenciamento, mas na verdade contingenciamento é corte, né, porque aparece lá, né, no sistema. Tanto eu estava conversando com o professor Willis Tabosa, que é o reitor do IFRN, muito preocupado, e os bloqueios estão ali. Então se fosse contingenciamento, eles estariam de uma outra forma. Então esse corte na educação, apesar da emenda 95, essa emenda foi aprovada, eu quero aqui dizer para vocês, no governo de Temer, com o apoio de Bolsonaro, essa emenda 95, que limita, é o teto dos gastos, o famoso teto dos gastos, que limita
o investimento acima da inflação. Ou seja, se eu tive uma situação, por exemplo, vamos aqui uma hipótese, lá em Brumadinho, foi uma situação que foi provocada assim, que ninguém esperava, não foi uma coisa premeditada. Então, tem que haver uma atenção especial, mas ali eu não posso gastar mais porque existe a tal, a medida provisória do teto. O que é que acontece? A educação já sofre com isso, a segurança já sofre com isso, a saúde já sofre com isso. Então, apesar dessa emenda já ser um atentado contra a educação, eu falo educação porque você, professor, está aqui comigo, e ainda mais 30%, eu acho que isso fez com que realmente Natal e o Brasil, né, acordasse, a juventude fosse às ruas lutar pela, digamos, pela dignidade deles, porque sem educação esse país não vai para frente, não é verdade, professor? Como é que você enxerga essa realidade? Bruno, hoje eu vou citar a nossa cidade de Extremoz, na realidade, né? Eu tenho uma grande preocupação, enquanto professor, com a juventude da nossa cidade, né? Com essa capacitação, com esse encaminhamento desse jovem ao mercado de trabalho e com este mercado de trabalho que ele não existe hoje. Como é que nós capacitamos um jovem para ir a um lugar onde ele não tem? Como é que você leva um jovem para algum lugar se ele não é capacitado? E como é que você nem se preocupa em capacitar essa juventude? Então não existe capacitação, desenvolvimento, emprego, se não tem educação. Como é que eu corto uma coisa que já é limitada, já tem um teto limite, se eu preciso investir? Como é que eu penso que um país vai crescer, uma cidade vai crescer, se eu não estou preocupado com os meus munícipes? É como uma casa. Ela é muito linda a construção, mas ela precisa começar da base. É verdade, né? E a base é a educação infantil. Depois da educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Para ir para as universidades. Como é que um país vai sobreviver ou pensar em futuro se não capacita o seu povo? Se não pensa em instruir o seu povo? Eu estou pensando em trazer emprego e renda? Ótimo. Como é que eu vou empregar quem não tem capacitação? E mesmo hoje, Bruno, com tanta gente desempregada, eu ainda me pego às vezes precisando de alguém. Exemplo, essa semana surgiu um amigo meu que queria uma pessoa para ser vigilante. Mas ele queria com todos os cursos. Mas nem todo mundo tem todos os cursos. E por que não tem? Primeiro, porque não tem condições. Como é que eu vou pagar um curso se eu não tenho trabalho? Primeiro passo. Segundo, porque as gestões elas não se preocupam em capacitar seu povo. Quando eu me preocupo em capacitar o povo, eles esquecem que eu vou empregar uma pessoa e o dinheiro que ela vai gastar vai ser onde ela mora. Ou seja, vai investir e vai potencializar. Eu participei de uma audiência pública na Câmara Municipal de Extremoz sobre a reforma da Previdência. Saí assustadíssimo. Até porque as pessoas não estão percebendo, mas o aumento do salário está abaixo da inflação. Muito abaixo. Nós aumentamos esse ano 4,6. Próximo ano será 4,2. O poder de compra brasileiros, nosso, está diminuindo. Verdade. Mas nós não estamos sentindo porque é pouco, mas daqui a 2, 3, 4 anos, sentiremos cortar na nossa pele. Mas a sua conta de luz teve aumento. A sua água teve aumento. O seu gás não baixou. A sua gasolina, ela vive numa variação. Hoje é 5, amanhã é 4,90, amanhã é 4,70, 5. É uma instabilidade que nós estamos vivendo. E agora vamos aqui partir do pressuposto, especificamente lá em Extremoz. Você foi candidato a vereador em Extremoz, obteve aí, acho que foi pelo partido PRB, isso, não é? Do partido PRB. E foi uma eleição, digamos, foi a primeira eleição sofrida, dura, uma eleição que eu dizia, sou candidato, sou mais não. Sou candidato, sou mais não. Mas vem cá, Anderson, como é que tá a realidade em Extremoz hoje, diante ao pleito que foi eleito nas últimas eleições? Bruno, hoje a gente ocupa uma primeira suplência, na realidade, né?
somos o primeiro suplente a vereador pela coligação. Continuamos desde o dia em que nós perdemos, no outro dia já estávamos lutando pelas pessoas. Até porque eu fui acostumado a lutar. Nossa vida é uma luta constante, diária. Não, eu vi quando você colocou nas redes sociais, né, perdemos as eleições, mas a luta continua. E não desistimos. E Extremóis, ela é uma cidade dormitório hoje. Né? O último censo foi feito em 2010. Tínhamos 20 e tantos mil habitantes. Hoje somos uma cidade com mais de 50 mil habitantes. Né? Então, o que acontece? Aconteceu o efeito cascata, como na maioria das cidades desse estado. As gestões não se preocuparam com os serviços públicos que acompanhavam o crescimento da cidade. Se preocuparam com o quê? Em liberar loteamentos. Mas para liberar um loteamento, existem passos a seguir, como a construção de um posto de saúde, ou unidade de apoio, uma escola, um posto policial, uma quadra, pelo menos o básico, uma linha de transporte que leve esses moradores até o loteamento. E no nosso município não foi pensado isso. Então nós hoje criamos um boom, somos uma cidade com mais de 50 mil habitantes, sem capacidade para sobreviver. Por que sem capacidade? Porque foi uma junção de incompetência. Uma junção. Isso o senhor fala da parte Gestão. do executivo, da gestão. Executivo e legislativo. Por quê? Porque uma orquestra, ela só funciona quando o seu maestro executa bem. Mas para executar bem, eu tenho que ter uma boa orquestra. Dedicados, empenhados. É verdade. E, infelizmente, enquanto a nossa Câmara ela não conseguir acompanhar a nossa cidade, o executivo vai ficar preso. Porque ele vai fazer que tudo que faz é perfeito. Mas você falou de Câmara, eu estou aqui partindo também aqui do pensamento, professor, falando especificamente de Extremóis. Nós tivemos aí, então, nós temos no caso em Extremóis o prefeito Joás Oliveira, que ficou como presidente da Câmara diversos... Dois biênios, na realidade. Né? Ele ficou de 2012 a 2016. Na gestão, então, do prefeito Klaus na época, né? Rompeu com o Klaus para ser candidato. Ser candidato. E hoje eleito. E hoje, né, eleito prefeito da cidade. Isso. Como você enxerga essa realidade hoje? Como você enxerga, professor, essa realidade? E falar para as pessoas que estão agora nos acompanhando na internet, como é que as pessoas, digamos assim, a população está se sentindo hoje representada pela atual gestão da Prefeitura de Extremóis? A população, na realidade, tem um anseio, né, Bruno? Um anseio de todos os programas apresentados. Todos nós, quando somos candidatos, a gente tem um programa de governo, que a gente pensa dos projetos que a gente quer executar, enfim. Então, já a população ela tem um anseio do que foi apresentado pela gestão, pela chapa vencedora. E a chapa vencedora está conseguindo colocar os projetos que foram colocados aí, digamos assim, na campanha? A passos rasos, devagar. Existem vários, como é que eu posso dizer? Várias entrelinhas que fazem com que isso aconteça. Vai desde uma incompetência de uma gestão passada que não se preocupou em entregar serviços básicos que complementassem. Entendi. Vai desde uma questão política que os gastos diminuíram de lá de cima para baixo. A questão de parcerias. Para sobreviver, sozinho eu não consigo. Eu preciso de uma Assembleia Legislativa ao meu lado. Eu preciso de uma Câmara Federal ao meu lado. Eu preciso dos senadores, eu preciso do governo do Estado, eu preciso ter parceiros ao meu lado. Então, você acha então que não se cumpriu, então, digamos que boa parte do que foi apresentado? Não teve como se cumprir. E aqui eu já faço um apelo à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados, que na realidade olhem para Extremóis sem pensar na gestão, pensando na população. Porque é justamente, Bruno, quem necessita dos serviços básicos é quem leva cada um de nós a exercer aquele mandato que a gente vai cumprir. Então, hoje, o meu olhar, se vocês dizem, professor, mas o senhor se mete em toda a área, não sei o quê. Sua área na educação, eu digo, eu sou a educação. Eu não estou, eu sou. Eu estarei em qualquer área, dependendo da necessidade.
Não sei discutir todos os assuntos, mas eu estou para aprender. A gente vai, escuta, ouve. Estamos ouvindo as pessoas na cidade diariamente. E o que que as pessoas falam com relação, não somente da gestão da cidade, mas o que que elas falam com relação à política e outras coisas mais? Bruno, você tira pela eleição de 2018, onde você teve 2 caciques da política, Garibaldi e José Agripino, saindo. Elas estão desacreditadas. Por quê? A gente teve um debate na Câmara de Extremóis, um vereador citou e disse que o povo é vendável. Como assim? Foi que as pessoas se assim, vendem. Isso. De fato mesmo? E eu lá fiz um pronunciamento porque eu disse, vereador, o senhor realmente está coberto de razão. O senhor sabe por que as pessoas são vendáveis? Porque elas não suportam mais que você chega na porta da casa delas oferecendo emprego, casamento, carro, comida e roupa lavada. Não, casamento, essa foi a primeira vez. Porque eles oferecem até a porta do céu para ser eleito. E quando são eleitos, não cumprem o que prometeram. As pessoas, elas vão exigir algo em troca. E você se acha no direito de criticar as pessoas. Você quer que o povo mude? Vamos mudar o jeito de fazer política. Porque política se faz com debate de ideias, com construção, com projetos. Precisamos, sim, de pessoas capacitadas para assumirem. Não é porque ele é meu amigo que ele está pronto. Não, é meu amigo, mas não está pronto. Eu vou ter que votar em alguém como você vê hoje. A senadora Zenaide nunca foi política na vida dela. Trabalhou a vida inteira como médica. Esteve secretária de saúde por um tempo, mas nunca teve meados políticos. Claro que o irmão, que era com política, envolvido, o marido e tudo, mas nunca pensou. Entrou como deputada federal e conseguiu ser respeitada por todo um país pelos seus posicionamentos e por seus projetos, pela contribuição que dá para esse país. Então você vê a renovação, você teve o Stevenson que foi eleito, que não é político, mas por fazer uma coisa correta, punir um político na época, Henrique Eduardo Alves, numa blitz, olha o que as pessoas querem. Um político errado foi punido. Então ele virou senador da República porque teve coragem de dizer não a alguém errado. Então o que está prezando hoje, Bruno? Que a gente prometa menos, que a gente execute mais. As pessoas estão cansadas de ouvir promessa. O problema todo mundo sabe, falta solução. Mas especificamente, professor, em Extremóis, existe nomes, por exemplo, que estão pleiteando, digamos assim, então, próximo pleito. Eu vou ficar catucando. Olha, você, Bruno, porque... eu tô percebendo. E assim, existem nomes que a cidade ela já começa a comentar, não é? Que tem aí, você tem o do prefeito atual, que é Joás. Não, mas eu posso citar outros nomes aqui pode, que a gente tem. Eu vou confirmando, se eu concordar. Por exemplo, o Eduardo Mota, então... candidato. Eu acho que é candidato a prefeito. Você já falou que já entregou já. Não, eu... o que vem fazendo, mas ele foi um dos que rompeu primeiramente com a atual gestão do prefeito Joás. Mas Eduardo Mota, ele pleiteia por conta, assim, eu creio que as pessoas... falam muito na internet isso, né? Então, tem o Eduardo Mota, que tem todo o direito de ser candidato, né? Até porque ele é vereador da cidade. Tem o Klaus também, que pode tentar voltar, não sei. Também isso. Como é que tá esse quadro, digamos, já que o professor tá mais na cidade, o Joás que tem o direito à reeleição. Vamos lá, como é que fica? Na realidade, discutir os nomes é muito complicado, né? Porque a cidade, ela comenta. O que é que eu faço? Ouvir. As pessoas dizem, professor, o senhor está com quem? Eu vou estar com quem o povo decidir que eu esteja. Porque nem eu sei se sou candidato. Não, mas isso aí é uma coisa notória, né, professor? Lamento dizer aqui para o senhor, mas o senhor teve uma votação expressiva e está ali atuando, não somente na área da educação, mas está ali com discursos ali na Câmara, em frente ali, lutando a favor. E é notório que o senhor seja um possível candidato a vereador nas próximas eleições em Extremóis. Mas assim, ninguém é candidato quando as pessoas não querem, né? A gente tem que partir do princípio da vontade popular. Então, quem é o candidato a prefeito da cidade que o professor pode apoiar? Os extremosenses, quem vai dizer? As ruas, quem vão me dizer? E
Eu estou andando diariamente, Bruno Zen, justamente para ouvir as ruas. Mas então, você está ouvindo as ruas, então você acha então que a atual gestão pode ser reeleita? Bruno Zen, eu só tenho 30 anos de idade, mas eu acho que na política tudo é possível. Por isso que nós precisamos trabalhar. Porque o que vai diferenciar um candidato do outro, ou um pré-candidato de outro pré-candidato, é o trabalho. Né? Então, hoje eu estou vendo, a gente está acompanhando, eu ouço. Eu já falei muito. Eu já fui muito de brigar. Hoje eu ouço mais. Hoje eu busco... Anderson tem problemas vários. Mas entre deixa- 3 nomes, assim, vamos aqui pensar aqui. Bruno Zen. Só um minutinho. Lamento, professor, mas entre 3 nomes aqui, vamos colocar aqui o direito que o atual gestor tem de se candidatar à reeleição, né? O atual prefeito Joás Oliveira, do PRTB, né? Que é importante dizer que ele não é mais do PR, né? Ele está nesse partido PRTB. O Eduardo Mota, do PSB, e também o Klaus, que eu não sei qual partido. Ele Acho que PDT. deve estar no PDT ou PDT. sem partido, eu não sei. É. Mas ele já foi prefeito da cidade. O que as ruas falam, assim, já que é uma coisa assim que o senhor está diariamente? Bruno Zen. Você tá catucando, né? Não, é porque prefeito... sabe o que as ruas falam? Prefeito não, vereador. Sabe o que as ruas falam? Sabe o que as ruas falam? Anderson Barbosa. Ah. As ruas falam isso. Anderson, o que é que você quer falar? Anderson, o que é que você tem pra escutar? As ruas falam isso. Porque assim, nós entramos casa a casa hoje. Quero agradecer a cada pessoa que abre a sua residência pra gente entrar. Já de cara, obrigado a todos vocês. E, Bruno, eu aprendi com você também, com o Jaime, que eu escuto você dizer que ele é o maior estadista, e quando eu olho para Jaime, só me vem a fala de Bruno Zen como maior estadista, que a gente tem que trabalhar. O problema todo mundo está vendo. Mas soluções, quem está trazendo? Quem consegue chegar com algo diferente? E nós somos professor do município, do governo do estado, que buscamos o quê? Trazer soluções para problemas apresentados que estejam próximo dali, de nós. Joás Oliveira já chegou a ouvir o senhor? Já, várias vezes. Eu seria infantil ou injusto em dizer que o prefeito também... Inclusive, muitas dessas ações e mudanças que o prefeito está promovendo, nós sentamos, debatemos e conversamos, e quero agradecer ele pelo respeito que ele me tem. Ele me escuta muito, para dizer a você. E eu digo, prefeito, acho que poderia ser assim. E ele tem tomado alguma decisão junto, assim, digamos assim, com as suas ideias? Tem sim, professor? tem. Ele é inteligente. Estivemos eu e um amigo meu, professor Francisco, que é diretor do Almirante Tamandaré, a escola que eu trabalho, e tivemos uma reunião com ele muito bacana. Que é a maior escola, né? Temos quase 1.800. Um cheiro aí pra galera do Almirante Tamandaré. Beijo pra vocês. E assim... entre tantas coisas levantadas pelo professor, porque a gente não senta num gabinete de prefeito para fazer politicagem ou pedir balcão de emprego, não. Porque, graças a Deus, nós temos o nosso. Digno, que foi conquistado com o nosso suor, com o nosso estudo. Então, nós não precisamos fazer a politicagem da troca. Eu vou se você me der. Não, por isso que o prefeito nos chamou a atenção. Sentamos e debatemos várias coisas, Bruno. Quando foi no outro dia... vimos ações que o prefeito fez, que nós mostramos. O professor ligou para mim e disse, professor, o senhor viu aquilo que o senhor disse sendo feito? Eu disse, vi, professor. E a gente esbarrou. Claro que já se passaram 2 anos e 5 meses. E, na verdade, nós temos uma realidade, né, que não é fácil de dizer, tão fácil para a atual gestão. Não é fácil, até porque, mais uma vez, Bruno, nós estamos no município que tem um recebimento de proventos na base de 26 mil habitantes e que nele moram mais de 50 mil. Ou você tem uma capacidade de gerência, um secretariado muito técnico e parceiros que te tragam outras formas de trazer recurso, ou você vai ficar com o pires na mão. Que é aquela marcha que houve há pouco tempo dos prefeitos lá em Brasília, com o pires na mão. Nosso prefeito também estava lá com o pires na mão.
É por isso que eu acho que as parcerias precisam acontecer. E hoje o que eu sinto falta em Extremóis é dessas parcerias. Né? Agradecer também ao deputado Neto Queiroz, que nos deu a nosso pedido de emenda de 73 mil para o Hospital Municipal Café Filho, para a compra de medicamentos e insumos, que já está no orçamento do Estado desse ano e o município está buscando recurso. A pedido nosso, deixa simples professor na Assembleia. Quero dizer também que vou buscar a parceria com a nossa senadora Zenaide e dizer, Zenaide, nós precisamos de você. E eu sei que ela vai estar de portas abertas. Ela esteve, inclusive, até no aniversário do senhor, Sim, né? No esteve, ano passado. tem uma atenção muito grande a gente, toda a equipe dela tem atenção a gente. Então, não, eu não me envergonho de bater em porta de gabinete, de ficar 3 horas sentados numa cadeira esperando e tomando água e café. Quando no final eu sei que eu terei uma resposta de alguma coisa para Extremóis. Porque o não é o que eu saio de casa. Quando eu saio já tem um não. Eu não vou atrás de um não, eu vou atrás de um sim. Então quando eu bato no gabinete e espero, é um sim para o nosso povo. Anderson, e você? Tô bem demais. Vou reclamar de quê? Para quem vendia ginga na praia e dormia num colchãozinho no chão, hoje dorme numa cama bacana com ar-condicionado, precisa mais de quê? Então, Bruno, é simples hoje. Nós precisamos de parcerias, nós precisamos de unidade, quando todos se juntam para ser um, para poder andar. Então nos encontramos numa situação um pouco complicada em Extremóis, né? Mas quem soluciona isso? As parcerias. Eu não sei se elas vão chegar a tempo para conseguir salvar a gestão. Se elas não conseguirem chegar a tempo, não salva. Simples o fato. E que se vier outros e outros que tenham esse olhar que precisa de parceiro, pois ninguém nessa vida faz nada sozinho. Eu tenho um ditado: nós precisamos de alguém para nascer. Se nossa mãe não engravidar, se nosso pai não contribuir, se alguém não realizar o parto, precisamos de alguém. Para morrer, quem coloca o nosso corpo em um caixão? Quem nos enterra? Outro alguém. Então, nos 2 momentos que nós temos de certo na nossa vida, que é o nosso nascimento e a morte, nós precisamos do outro. E porque perante todo ela não precisa do outro. Parceria hoje é a palavra-chave. O senhor tem conversado também com os postulantes como o Klaus ou até mesmo o Eduardo Mota? Temos ouvido todos. E o que é que o senhor ouve assim com relação às pessoas? Existe com relação a esses, no caso que eu citei agora, tanto como Eduardo Mota como o Klaus, o que é que o senhor enxerga neles, professor? Eu vou lhe falar enquanto servidor do município, né? Klaus Rego é um bom nome. Eu tenho na realidade, um pé um pouco atrás, porque até hoje a prefeitura me deve salários de 2016. Até né? hoje? Até hoje. Até hoje, no caso, Hoje, no final da gestão, ele atrasou 3 meses. 3 meses, não pagou. Não pagou. Ele atrasou desde meados do ano. Ele vem atrasando. Então, até hoje, tanto eu quanto todos os professores do município de Extremóis e servidores comissionados de Acarape, enfim, ficamos sem Então há uma animosidade, então, para o nome de Eduardo Mota. Posso fazer é um nome muito bacana, que chega também como uma solução. Eu vou falar da questão de Klaus, porque se não citar isso, até meus amigos professores vão ver a entrevista, vão dizer assim, ele esqueceu o que passou. Não, porque eu nunca fugi à luta. Em 2016, nós perdemos uma campanha por uma greve imensa que nós fizemos, pela exoneração de servidores da educação. E nós, em momento algum, titubeamos. Batemos panela na prefeitura, dormimos no chão na prefeitura, nunca fugi à luta. Jamais. Porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas esquecer de onde eu vim, não. Eu sou filho de trabalhador, sou neto de trabalhador e sou trabalhador. Então eu não posso esquecer. Então hoje é um nome bom? Claro que é um nome bom. Agora, eu, Anderson Barbosa, enquanto professor, tenho digamos que este receio, porque depois vão dizer assim, então você achou bom ficar sem receber? Foi bom para você? E quem quer trabalhar e não quer receber seu salário, Bruno Zen? Quem não tem seus compromissos? Eu, na época, dividi meu cartão em 12 vezes. 12 para não perder.
A taxa de juros que eu paguei no total, depois dividido em 12, minha dívida era 6 mil, eu paguei 12.890. Olhe minha dívida quanto ficou. Quase o dobro. Mas eu não recebi esse dinheiro. Meu imposto de renda, quando eu declarei como se tivesse recebido esse dinheiro. E até hoje eu não recebi esse dinheiro. Mas a Receita Federal ficou com o meu dinheiro. Porque eu não recolho, não volto, eu só pago. Então, fica complicado também, até porque o senhor é servidor público, né? Tem que realmente declarar. Agora, professor, então eu posso aqui pensar que o senhor está trabalhando muito por Extremóis e pela educação, e não somente pela educação, mas como também em outros viés, para, digamos assim, ser abraçado e conseguir, quem sabe, uma cadeira cativa na Câmara Municipal? Bruno, fala nisso é muito... É antecipar muito a vontade popular. Eu só quero dizer uma coisa a você. Eu acordo pensando em Extremóis. E eu durmo pensando em Extremóis. Eu perco meu sono pensando em Extremóis. Porque eu acho que Deus ele tem um propósito em tudo. E quando eu caí naquela cidade de paraquedas e descobri que minha bisavó, minha tataravó, tudo eram nascidas e criadas em Extremóis, lá na Contenda, próximo a Pitangui. Então acho que Deus preparava alguma coisa pra gente. Independente do viés político, existe o viés ser humano. E o ser humano Anderson Barbosa, ele sempre teve um anseio de justiça social, de lutar por quem precisa, de ir atrás sem ter medo. Se vai haver ou não reconhecimento por parte das pessoas, vai ficar a critério da consciência de cada uma. Se eu serei futuramente, sei lá, candidato a vice... Mas as pessoas não perguntam, não. A prefeito, a vereador, perguntam. E o que eu disse a você, eu digo a elas, gente, depende de vocês. Sábado eu fui para um evento, eu só disse, gente, depende de vocês. Depende de vocês. Sabe por quê, Bruno? Nesse país, o único momento que todos nós somos iguais, que preto e branco é igual, que heterossexual e homossexual são iguais, que gordo e magro são iguais, e que rico e pobre são iguais, é na eleição. Todos temos um valor de 1. Mas o meu com o seu fazem 2. E assim por diante. Então hoje, o que é que esse professor faz? Trabalhar. Se fosse cantar uma musiquinha, a gente cantaria aqui. Ele trabalha. Ele trabalha a favor de Extremóis. Pronto, é o que a gente faz hoje. Professor Antônio Babá, sempre quebrando o protocolo. Então, professor, eu queria agradecer. Realmente está sendo complicado aqui. Eu estou fazendo muitas perguntas. Eu sei que deixo você de vez em quando um pouco numa situação complicada, mas... Esse é o seu papel como jornalista. Não, bom jornalista que é. Não, mas na verdade, professor, porque o senhor veio aqui a convite, porque na verdade... As pessoas de Extremóis queriam que o senhor estivesse aqui também, conversando, batendo esse papo, e através disso aqui as pessoas têm uma comunicação mais isenta, né? Porque o que é que acontece? As pessoas vê matérias, digamos assim, frias, né? O tempo todo, prefeito XY inaugurou isso, inaugurou um paralelepípedo aqui, mas como é que, na verdade, está o Hospital Maternidade Café Filho, né? Que é um hospital maternidade? Salvo engano? Ele deixou de ser maternidade desde a gestão de Cláudio, né? Mas tá vendo aí? Então eu acho que ali tem que voltar às origens, digamos assim, de um hospital maternidade. Então, Bruno, você me deu uma ideia tão boa agora, Bruno. Você sabia disso? Foi? Foi. Olha aí. Tá vendo aí? Isso é muito bom. E eu virei aqui depois para dizer que graças a você o povo de Extremóis recebeu isso. Porque agora eu tive uma ideia tão bacana que eu vou lutar por ela, vou conseguir em nome de Deus e vou vir lhe agradecer, porque você é quem me acendeu a luz agora. Porque, na verdade, o que está acontecendo? As pessoas estão deixando de nascer em Extremóis. Estão nascendo aonde? Natal, São Gonçalo, estão nascendo em outros hospitais maternidades. Vou fazer uma lá em casa. Parto natural. Então, mas eu quero aqui agradecer, sabe, Anderson, e dizer para você que continue essa luta, continue
essa pessoa que você é, porque você está aqui não é porque, na verdade, eu só o convidei, mas porque, na verdade, as pessoas queriam ouvir a tua opinião com relação ao pleito, digamos assim, do próximo ano. Eu sei que é muito cedo, mas esses 3 nomes, 4 nomes, não sei, até tem um nome de Até Newton, o né? meu já foi jogado aí, viu? Até o seu. Foi, olha do aí como eu tô senhor já foi importante. jogado. Isso é... Porra. mas assim, tudo isso é bom para que a gente saiba que as pessoas não têm uma notícia fria. Ela tem uma notícia de alguém que tá na rua, saindo das ruas e falando aqui o que as pessoas estão querendo ouvir, na verdade. Então, quero agradecer e deixar aqui o microfone para suas considerações finais, professor. Primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida, né? Agradecer a você, Bruno, por esse carinho imenso que você tem. A todos os amigos, os que não são, que serão amigos, e os que não serão amigos estarão amigos, né? A vocês de Extremóis, a todos do Rio Grande do Norte, e mais uma vez, um muito obrigado e um grande abraço a todos do amigo de vocês, o professor Anderson Barbosa. Então, professor Anderson Barbosa, eu estava aqui tentando ver aqui o que eu poderia fazer aqui com o microfone no final e agradecer mesmo a entrevista que nós tivemos hoje, riquíssima. E dizer também, não somente para ti, Anderson, mas também para todos de Extremóis que estamos aqui. E eu quero deixar os microfones também aqui do canal, do Facebook também aberto para todos, inclusive todos os citados que a gente aqui citou, para que eles possam aí falar para a população de Extremóis, que eu acho que é um povo que, na verdade, apesar de ser uma cidade dormitória, mas que desenvolve muito, mas muito mesmo. A gente vê cada loteamento, um loteamento X já abriu, o Moinho cresceu ali como nunca, Moinho sabe? 200 eu moro lá, viu, Bruno? Na nova entrada de Extremóis. Chique. A nova entrada de Extremóis foi rápida ali, né? A namorada de um amigo meu morou também, a namorada do amigo. Então eu queria agradecer mesmo, de fato, a sua vinda aqui e dizer pro povo de Extremóis que o pessoal de Extremóis está de parabéns em ter esse camarada que bate na porta de todos sem exceção. E, na verdade, eu vou ficar na sua torcida para que a gente possa ir na próxima entrevista, quem sabe, já saber qual partido em que o senhor vai ser candidato, ou qual partido o prefeito, futuro prefeito, quem sabe o senhor, ou enfim, os nomes que a gente falou aqui, possa ser apoiado pelo senhor, tá certo, professor? Muito obrigado, meu amigo. Eu tô aqui só ouvindo o que você disse. Vamos lá. Tá certo, Cheiro no então. coração. Agradecemos a você, muito obrigado também pela participação de todos. Valeu, gente.